aula de hoje é o conjuntos numéricos, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Antes que a gente comece a nossa aula, desejaria que você se inscrevesse no canal Mental Box e no final da aula você dê um gostei, certo? Vamos lá para a nossa aula, conjunto dos números. Então aqui, a nossa primeira coisa que a gente deve aprender no entendimento dos conjuntos numéricos é o símbolo que representa cada um conjunto. Por exemplo, toda vez que você vê o Nzinho, na verdade é um I e um V, né? Que formam o N em romanos. Ele vai sempre, quando ele aparecer, ele vai representar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros. E deve ressaltar também que o conjunto dos naturais vai se iniciar no zero, vai ter uma sequência infinita, 0, 1, 2, 3, todos positivos infinitamente. O outro conjunto é o conjunto dos números inteiros, que ele representa pelo Zzinho aqui, é como se dois Z fosse escrito um em cima do outro. Então, o Z representa o conjunto dos números inteiros, que vai começar no infinito dos números negativos. Vamos começar, por exemplo, infinito, né? Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai infinitamente também. O conjunto dos números inteiros. Você pare para pensar no seguinte: os conjuntos naturais, que é esse círculozinho vermelho, ele está dentro do conjunto do círculo azul aqui, que é o conjunto dos inteiros. Então, todo número que é inteiro, ele também é natural. Mas todo número natural não é inteiro, porque o natural está dentro do conjunto dos inteiros. Mas os inteiros é maior do que os naturais. O outro conjunto que a gente vai estudar hoje é o conjunto dos racionais, que é esse círculozinho aqui verde que você está vendo. O conjunto dos racionais, o símbolozinho dele é o Q, e é aquele todo número que é escrito em forma de fração, onde o denominador só não pode ser zero. Por exemplo, se eu tenho 100 dividido para 50, qual é o valor? 2. Então 2, ele é racional, ele é inteiro e ele também é natural. Você observa também que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e o conjunto dos inteiros também está dentro do conjunto dos racionais, certo? Esses três conjuntos que a gente vai enfatizar na nossa aula de hoje, mas nas próximas aulas você vai estudar o conjunto dos números irracionais, que é os números que possuem dízimas periódicas não sequenciadas, e por fim a gente estuda o conjunto dos números reais, onde vai englobar todos os quatro conjuntos, certo? Mas na nossa aula de hoje a gente vai estudar o conjunto dos naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto aqui dos racionais. Então aqui, como eu expliquei para vocês, né? Conjunto dos números numéricos. Então você tem conjuntos naturais, que é o Zzinho ali, né? O I e o V, que é os naturais. O Z é o conjunto dos inteiros. O Q é o conjunto dos números racionais. O I, conjunto dos números irracionais. E o Izinho e o R representam o conjunto dos números reais, como eu já expliquei anteriormente aqui nesse vídeo. A outra coisa que a gente vai entender, agora de forma mais específica, cada conjunto separado, né? Por exemplo, conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros começando do zero, né? O Zzinho começa do zero, há uma sequência infinita. Se você disser que 1 milhão mais 1 milhão, ele é do conjunto dos naturais, que ele vai ser infinito. É o que ele está informando aqui. Todos os números inteiros não negativos, ou seja, números negativos não são naturais, e todos os números positivos, começando do zero, são chamados conjuntos naturais. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Qual é a diferença do conjunto dos naturais para o conjunto dos inteiros? Só voltar aqui para você perceber.
O conjunto dos naturais, ele vai começar no zero, que é um número neutro, não é mais nem é menos, e vai ter a sequência infinita, né? Sempre positivo. O conjunto dos números inteiros, ele acrescenta os números negativos. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente a sequência numérica. E eu tenho o outro lado, os números negativos, né? Eu tenho a equidistância entre, se eu tenho mais 1, eu vou ter menos 1. Se eu tenho mais 2, eu vou ter menos 2. Se eu tenho mais 3, eu vou ter menos 3. E assim infinitamente. Eu vou ter o lado dos positivos, infinitamente, como também eu tenho um lado conjunto dos números negativos infinito também, né? Só pare para pensar uma coisa. Por exemplo, cada número maior do que zero, positivo, já está dizendo, ele é maior do que zero. 3 é maior do que zero. 1 é maior do que zero. Mas, quanto mais distante do zero positivo, maior o número fica quando ele é inteiro. E negativo, quanto mais distante do zero, menor ele fica. Menos 3 e 0, quem é maior? Zero, né? Se você vai dever, melhor que você não deva nada. Quem deve menos 3, deve mais do que quem deve nada, zero. Então, quanto mais distante do zero, menor o número fica. Então, o conjunto dos números inteiros é isso. Tem um lado positivo e tem os lados negativos. O terceiro conjunto é o conjunto dos racionais. Ele vai informar aqui para a gente o seguinte: todo número que pode ser escrito em forma de fração, por exemplo, 10 dividido para 10 meios, vai dar 5. 10 quintos, vai dar 2. Então, quando você consegue fazer uma divisão exata, mesmo que seja um decimal, exata, ele é racional. Então, que o denominador dele não seja zero. Se eu tenho uma fração, um número em cima e um número embaixo da fração, o denominador, o número de baixo, não pode ser zero, para ele ser racional. Caso ele seja zero, ele não é racional. Ou seja, 10 dividido para zero vai dar 10, não há divisão. Ou seja, vai dar zero, né? No caso, então, quando não há divisão, então não há racional. Todo número racional é aquele número que pode ser escrito em forma de fração, ou número inteiro, ou número natural. Qualquer número natural começando do zero até o infinito, e qualquer número inteiro, que é os lados positivos e os lados negativos, aqui na reta numérica, são racionais também. Aí ele diz mais aqui nessa nossa tela, o que é então um número racional? Ele vai dar um exemplo. 3 terços, a fração é 3 terços. O denominador, o número que está embaixo, ele é maior do que zero, então ele já é racional. Se você dividir 3 para 3, vai dar 1. 1 é natural e 1 também inteiro, então ele é racional. Se eu dividir 1 para 4, vai dar 0,25. Então, se você dividir, vai dar um número exato, então é racional. Se você dividir 6 para 2, vai dar 3. Então, esse valor também, 3, é um número inteiro e também é um número natural. Se dá um número inteiro, ele é racional. É isso que ele está dizendo. A razão de um valor para outro que que você consiga dividir um valor pelo outro, vai ser sim racional, que ele chama aqui de quociente. Vamos para essa situação. A localização de um número racional inteiro ou natural, inteiro ou racional. Então, você vai localizar esse número na reta. Então, aqui, vamos localizar em que ponto da reta numerada estão os objetos de Marcelo. Então, tá aqui o Marcelo, ele está em 1510. Aí tem 1520, aí tem o dado dele, tem outro valor e tem a bola de basquete dele aqui. E tem um número na reta também, 1560. Ele quer saber a localização dos dois objetos. Você para observar o seguinte, há um acrescente dos números. O Marcelo está 1510, a próxima casa é 1520
você observa o seguinte, que 1510 para 1520 aumentou quantas unidades? 10, né? Que 1520 menos 1510, a diferença é 10. Então, se você acrescentar 10, você vai saber que aqui a casa do dado, que é um dos objetos do Marcelo. Então, deverá ser 1530. A próxima casa, 1540. E a próxima casa, que é a bola dele, tá 1550, né? 1520, 1530, 1540, 1550. E aqui você vai fazer, né, a correção, que é o último número que ele dá, o último dígito, 1560. Então você aqui pode localizar os objetos, no caso da questão que ele fala que é do Marcelo, apenas pela indicação na observação na reta graduada, que vai nessa semi-reta vai graduar de 1510 a 1560. Dessa maneira aí você faz a localização de qualquer objeto na reta numérica. O nosso próximo exemplo aqui, né? Veja um trecho da resolução de Ana. Ela diz: eu contei de 100 em 100 até chegar no 900. Então ela fez o quê? Ela fez uma crescente, né? Conjunto aqui dos números naturais, que é só do lado dos números inteiros. Então ela, além dela, eu disse que contou em 100. Então começou no 200, mais 100, 300, mais 100, 400, 500, 600, 700, 800 e chegou no 900. Então, se você perguntar na localização aqui da reta graduada qual é a letra que representa o 900, você vai dizer que é o I. Se, por exemplo, a letra que corresponde ao 500 a localização é, e assim sucessivamente. Então, a Ana fez a sequência numérica somando de 100 em 100 em casas de 100 até que chegue 900. Se fosse mais uma casa, seria 900 mais 100, 1000, 1100, 1200, 1300 e assim infinitamente. Mais um exemplo de como você representa números inteiros na reta numérica. Números inteiros não, no caso aqui números naturais, que só são números positivos, então é o conjunto dos números naturais. Uma questãozinha para você pensar. Sabendo que os intervalos entre uma marcação e outra são de mesmo tamanho. Ele está dizendo que aqui entre uma marcaçãozinha e outra é do mesmo tamanho. Começando aqui na 212, 214. Ou seja, você já observa o seguinte, que vai pulando de duas em duas unidades, né? 212 menos 214 menos 212 é 2. Então 214 mais 2. 216, 218 e assim sucessivamente. Aí você pode aqui fazer a adição, essa adição, né, do conjunto dos números naturais, 214 mais 18. Aí você pode sim fazer a localização aqui na reta numérica. Como é que você vai fazer isso? Sempre começando do início, e se ele der outra indicação, no caso ele está dando 214, você vai saber de quantas unidades está sendo graduada aqui a sua reta numérica. 214 tirando 212 resta 2. Então é de 2 em 2, assim sucessivamente. Aqui você soma e faz a localização. No próximo exemplo, para representar na reta o comprimento do antigo trem de Felipe, depois de fazer os cálculos, eu pensei, cada intervalo vale 10. O 125 está entre o 120 e o 130. Daí ficou fácil. Foi só marcar. Então aqui eu tenho uma reta numérica. A reta numérica. Ele diz o que? Que está graduado de 10 em 10. Né? Que ele diz vale 10 em 10 de cada um lugarzinho até o outro de 10 em 10. Então ele fez a marcação aqui, né? Que está entre o 120 e o 130. Então deverá ser aqui 120 e aqui 130, que está no meio 125 entre uma unidade e outra, que é o trilho aqui de comprimento do trem do André, do Felipe no caso.
Outra coisa a ser considerada na nossa aula de hoje, entre conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais, é uma coisa chamada módulo ou valor absoluto do racional no caso. Ou qualquer um, seja natural, seja inteiro, você também pode considerar dessa maneira. Ele diz aqui que, por exemplo, se eu tenho o módulo, são as duas barrinhas que está entre o número. Se, por exemplo, eu tenho duas barrinhas que eu tenho menos 10, o módulo dele é só o número sem a adição, subtração, multiplicação, qualquer operação. Vai ser apenas o número, como ele está explicando aí para a tela de vocês, né? O módulo ou valor absoluto de um número corresponde à distância entre o número e a origem. Ou seja, eu tenho, por exemplo, a reta numérica 0, eu tenho mais 10, o número absoluto é apenas a distância. Quantos números eu vou passar de 10 até chegar a 0? Então você já está me respondendo que são 10. É a mesma coisa de eu ter menos 10 e vai ser quantas unidades? 10. Ou se eu tenho mais 10, quantas unidades também vai percorrer do 10 até chegar à origem, no caso 0. Então esse é o que ele chama de módulo ou valor absoluto aí de cada número dos conjuntos. Como ele explica aqui, né? As duas barrinhas que ele bota o A aqui simbolizando o número qualquer, e ele diz que ele tanto pode ser negativo ou positivo, tanto positivo como negativo vai dar a mesma coisa. Para todo real não é adicionado o número, aliás, o símbolo. Como por exemplo no nosso exemplo aqui, eu tenho 2, quando não tem símbolo ele é mais. Então tanto faz ele ser mais, o valor do número é só o número. De 2 é 2, de mais 10 é 10, de menos 5 é 5, de menos 2 é 2, de menos 10 é 10. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui são números naturais e números inteiros. Nesse caso aqui envolve, por exemplo, números decimais, mas dará a mesma coisa, né? Menos 2 mais 2, 0,98. Positivo vai ser 0,98. 6 dividido para 2 dá 3, é a mesma coisa de menos 6 dividido para 2. E assim sucessivamente com os outros valores. Agora vamos um exercício usando esses conjuntos. Quais foram os conjuntos que a gente estudou nessa aula? Conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais e conjunto dos números racionais. Então ele pede aqui na questão, escreva as frações apresentadas a seguir na forma de número decimal. Então você vai 5/12. 5 dividido para 12, dá exatamente esse valorzinho aqui que você vê aí na tela. Ele está pedindo que você escreva apenas em número decimal. Então se você vai escrever em número decimal, você apenas vai dividir. É claro que depois a gente vai, em outra aula, a gente vai aprender como a gente vai arredondar esse número. Mas nessa questão ele está pedindo que apenas a gente transforme a fração, no caso 5/12, em número decimal. Você divide 5 para 12 e você obtém esse valor. 18 para 4, também 4,5. 31 para 25, 1,24. E 26 para 18, também esse valor aqui, 1,4444. Como ele pede na questão que apenas você transforme a fração em decimal, então você apenas divide nessa questão. A nossa segunda questão, ele pede que você escreva as frações na forma de números inteiros. Ele tem a fração, né? Ele dá a fração e ele quer que seja um número inteiro. Por exemplo, 100 dividido para 20. Se você dividir 100 para 20, você tem 5. 5 é um número inteiro, né? Um número exato. 900 dividido para 30, vai ser 30. 30 vezes 30 é 900. 1024 dividido para 10 dá 102,4. Já eu explico por que deu esse valor. 24 dividido para 5, 4,8. E 200 dividido para 2, para 100 dá 2. Então você para o seguinte, a questão pede que você escreva na forma de número inteiro.
O item A está escrito em número inteiro, o item B em número inteiro e o item E em número inteiro. O que é um número inteiro para um número não inteiro? Só para você compreender. 1024 dividido para 10 dá 102,4. E 24 para 5 dá 4,8. Você para pensar que 102,4 é número com vírgula. Então ele é decimal, ele é um número não inteiro. Então o item C e o item D não são números inteiros, certo? Então eles não podem ser escritos na forma de número inteiro, a não ser que você escreva deixe ele na fração anterior, que ele vai ser racional. A terceira questão. A terceira questão, ele pede apenas que você relembre os números para os conjuntos. Quem são o conjunto dos números naturais? São todos os números que começam do zero e vai até o infinito. Se você me escrever aqui mais 10, ou mais 20, mais 50 e assim sucessivamente, você está escrevendo os números naturais. Lembrando que número natural são todos aqueles números que começam no zero e vai até o infinito, positivo. Os que tem um símbolozinho negativo já não são naturais. O conjunto dos inteiros já é o contrário, ele vai começar no infinito e começa com números que tenha o símbolo negativo, né? Os números negativos, e vai até os números positivos infinitamente. Então ele começa no infinito e termina no infinito, com números positivos e números negativos. Conjunto dos números racionais. Qualquer valor que seja símbolo negativo, que ele é inteiro, ou símbolo positivo, que ele é natural, ou ainda aquele número que é escrito em forma de fração, onde o denominador não pode ser zero. Menos 1/3, ele é racional. Se eu tenho menos 0,12, a fração aqui é 12 centésimos, né? Que a gente aprendeu que depois da vírgula tem duas casas decimais, então é 100. 12 centésimos é a fração, então o denominador é 100, é diferente de zero. Esse aí é o conjunto, os conjuntos que ele pede para que você escreva os números para os conjuntos. Lembrando que o único conjunto que você não tem uma definição concreta, nesse caso, é o conjunto dos racionais, porque ele vai usar os naturais, os inteiros e as infinitas formas de fração e de divisão, certo? A nossa quarta questão. Ele está pedindo só que você identifique o nome para cada conjunto quando você observar os símbolos para cada um. Que você não deve confundir o símbolo para você não estar escrevendo conjuntos de um ou outro e assim sucessivamente. Quando você tem o izinho e o V, você tem conjuntos naturais. Quando você tem o Z, conjuntos inteiros. Quando você tem o Q, é o conjunto dos racionais. O I, conjunto dos irracionais. E o Rzinho mais o I, conjunto dos reais. A nossa quinta questão. Você vai classificar os números abaixo em natural, inteiros ou racionais. Então, lembrando que os naturais são os números positivos e negativos. Os inteiros, aliás, os naturais só são os positivos. Os inteiros são os negativos e os positivos. Então, começando aqui. Menos 17. Ele é um inteiro, né? Que ele está negativo. Conjunto inteiro. E como o inteiro está dentro dos racionais, ele também é racional. Então, menos 17 é inteiro e racional. Menos 0,1, então vai ter a fração 1/10, né? Só uma casa depois da vírgula, então ele é racional. Ele não é inteiro porque ele está com vírgula e ele não é natural porque ele é negativo. 90 dividido por 45. Aqui a fração, quando ele está em forma de fração, ele já é racional, porque o denominador dele é maior do que zero. Então, a primeira coisa que você observa é que ele é racional. E se você dividir 90 para 45, vai ser 2. 2 é um número natural e um número inteiro. Então, aqui vai ser natural, inteiro e racional. Mais 4 vai ser um número natural, que é só inteiro e positivo.
irracional, porque o conjunto dos naturais está dentro dos racionais. Mesma forma do 1, 1 está positivo, então ele é natural, inteiro e racional. Eu tenho um número mais 1,23. Ele já não pode ser natural, porque ele não é número inteiro e nem inteiro. Então ele é racional, a fração vai ficar 123 centésimos, duas casas aqui depois da vírgula, centésimo, né? Então ele é racional. O item D, 10 quintos. 10 quintos já é racional. 10 dividido por 5 dá 2. 2 é natural e também é inteiro. 45 dividido para 15. Você observa já a fração, ele vai ser racional. 45 para 15 vai dar 3. Então 3 também é natural e também ele é inteiro, certo? A nossa sexta questão. A nossa sexta questão, ele pede que você localize esses pontos aqui na reta graduada, ou seja, reta numérica. Então você observa o seguinte, 0, que é o ponto de origem, ele nem é negativo e ele nem é positivo. Ele é neutro, ele não é positivo nem negativo. Desse lado tem 1, 2 e 3, e do outro lado menos 1, menos 2, menos 3. Então é claro que você vai localizar o ponto menos 2, então está exatamente bem aqui, né? A letra A você localiza aqui. O ponto 0,3, você vai observar o seguinte, 0,3, o 3 tem desse e desse lado. Só que você observa o seguinte, não tem nenhum símbolo. Quando não tem nenhum símbolo, ele é positivo. E você para o seguinte, não é 3, é 0,3. Ele está do lado, a referência dele do lado positivo, mas ele é só um pouquinho depois do zero, é 0,3. Um pauzinho, 2 e 3. É antes da metade de 0,5. Então está bem mais próximo do zero, né? A letra B você localiza bem aqui. A letra C, 6 meios. Então você já divide 6 dividido para 2, 3. O exemplo aqui ele não tem símbolo, então está positivo, então 3 está desse lado aqui. O item D, 2,3, também está positivo, 2,3. Está aqui o 2,3. A metade entre 2 e 3 seria bem aqui a metade, né? 2,3, então está antes da metade. Aí você me pergunta, é mais próximo para o 3 ou para o 2? 2,3, está mais próximo do 2, então fica mais próximo do 2 antes da metade. Então você iria localizar o item D bem aqui. O item é menos 1,9, menos 1, já está do lado dos negativos, ó. Menos 1,9. O 9 está mais próximo do menos 2 do que do menos 1. Aí você já me responde, está bem próximo do 2, mais uma unidade decimal chegaria exatamente no 2. Então, você iria localizar bem aqui, quase justinho, pertinho do 2, o item F. E o item F está bem fácil, mais 3 está bem aqui desse lado. A sétima questão. Indique quem é maior ou menor usando o símbolozinho de maior e de menor. Você observa o seguinte, você vai usar o seu dedo. Aberto para o número, ele é maior. Fechado para o número, menor. Então você vai observar a reta numérica, certo? Eu boto aqui na observação o seguinte, quanto mais distante do zero, menor o número é, quando ele for negativo. E quanto mais distante do zero, quando ele for positivo, maior o número fica. Então, lembrando aqui, né, o símbolozinho maior, aberto, para quem é maior, e fechado, para quem é menor. Então, eu tenho aqui na reta numérica, eu tenho mais 1 e mais 2. A primeira coisa que você observa, está no lado dos positivos, o mais 1 e o mais 12. Então, quem é maior? Quem está mais distante do zero? O mais 1 ou mais 12? Mais 12, né? Então, você vai botar o símbolozinho aberto para o 12 e fechado para o 1. Nesse caso aqui, eu tenho os extremos, né? Antagônicos. Eu tenho menos 1, aliás, menos 11 e mais 11. Então, sempre, todo e qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo,
Então você iria escrever o símbolozinho contrário, né? Aberto para o 11. O 11 positivo. Menos 11, 0. Sempre coloca essa condição. Você vai estar aberto para o 0 e fechado para o 11. Menos 100 e mais 2. Está devendo R$100 e você tem R$2 no bolso. A melhor situação é quem tem 2, né? Então, aberto para os 2 e fechado por 100. Nesse caso dos decimais, todos os dois estão positivos, né? 0,1 e mais 1,2. Aqui você vamos colocar em referência à moeda de real 10 centavos e R$1,20. Quem tem mais? Quem tem 10 centavos, nesse caso ele não tem 5, então ele está mais, e aquele também está mais. Então, 0,10, 10 centavos, ou R$1,20. Então é óbvio, quem tem 1,20, então vai estar aberto para quem é maior, que no caso aqui é 1,2. A nossa oitava questão, ele pede o seguinte: escreva na forma de frações os números decimais. Então lá tinha fração e você transformou em decimal. Agora você tem decimais e você vai escrever em fração. A primeira coisa que você vai observar nessa questão é o seguinte: você vai escrever o número no numerador e outro número no denominador. Você vai observar o seguinte: você vai pegar o número para escrever no numerador sem zero e sem vírgula, o número inteiro, e embaixo você vai escrever casas decimais, de 10, de 100, de 1000 e assim sucessivamente. Você só vai observar o seguinte: quantas casas de números, ou seja, decimais, eu tenho após a vírgula. Aí você vai adicionar casas decimais de 0 no denominador. Então vamos aqui para o nosso exemplo. Eu tenho 0,12. Então, no numerador, em cima da fração, eu vou escrever o número sem o 0 e sem a vírgula. Sem o 0 e sem a vírgula. Elimino, ficou 12, né? Escreveu 12. Quantas casas, ou seja, quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, 2. Então, são 2, 0 no denominador e acrescenta 1. No caso, vai ficar 100. 1,23. Se eu eliminar a vírgula, vai ficar o quê? 123 no numerador. Novamente, são dois números depois da vírgula, então vai ser 100. 128, que eu eliminei a vírgula, ficou 128. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Somente um, a casa decimal, então vai ser 10. São 3 números, vai ser 100, aliás, vai ser 1000, e você vai ficar com apenas o número 1, no caso, né, no numerador. Da mesma forma que eu vou esquecer a vírgula, vai ficar 1234. 1,234, sem a vírgula, fica 1234. Quantos números eu tenho após a vírgula? Ou seja, quantas casas decimais? 3. Então eu vou preencher com 3 zeros, acrescento 1, fica 1000. Mesma forma aqui, né? Vai ficar, elimina a vírgula, então ó, 1765. Duas casas decimais, então fica 100, certo? Essa é a forma de você transformar. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, é 10. Se eu tenho duas casas após a vírgula, é 100. E se eu tenho 3 casas, é 1000. E se eu tivesse 4, seria 10.000 e assim sucessivamente.